Olá, pessoal. Nós estamos aqui em nome da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que, com seu pioneirismo, lança agora, de uma série de muitos que ainda virão, o seu primeiro podcast para conversar com psicopedagogos especiais, importantes para a nossa história da psicopedagogia no Brasil, onde falaremos sobre assuntos relevantes e importantes para a nossa atuação. Convido você hoje para participar desse podcast, ouvindo atentamente uma entrevista importante que vamos fazer com Luciana Barros de Almeida, que foi nossa presidente durante 2 triênios. Luciana Barros de Almeida é especialista em psicopedagogia desde 2001, psicopedagoga clínica, fez psicopedagogia clínica na Escola de Psicopedagogia na Argentina. Ela teve o privilégio de ser aluna de Alícia Fernandes, professora coordenadora pedagógica do curso de especialização em psicopedagogia na PUC de Goiás, conselheira vitalícia da BPP Goiás, presidente nacional da Associação Brasileira, nos triênios que falei, que vão de 2014 a 2019, atual editora da revista da Psicopedagogia, assessora de formação e regulamentação da atividade de psicopedagogo com Neide Aquino Noves. Luciana, hoje eu estou aqui tendo a honra de conversar com você, eu, Luciana Siqueira, associada titular, conselheira nacional, estou tendo a honra de conversar com você, Luciana, sobre assuntos que eu tenho certeza que muitos estão se perguntando sobre. E hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer aqui alguns esclarecimentos com você, que acredito que seja uma das pessoas que podem melhor nos esclarecer esses assuntos. Luciana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem com você? Olá, Luciana, Miranda. É uma satisfação participar com você desse primeiro podcast da ABPP e uma satisfação em dobro poder falar de um assunto que há tanto tempo nós atuamos nessa área, né, que é a regulamentação da atividade de psicopedagogia. Eu vou bem, sim, obrigada pela saudação e obrigada pelo convite e a companhia aqui hoje nessa nossa atividade. Então vamos lá, Luciana, vamos conversar aqui para que nossos associados, aqueles que ainda não são associados, aqueles que são psicopedagogos ou que ainda estudam psicopedagogia, possam esclarecer algumas dúvidas que vêm surgindo no nosso meio aí. Luciana, por que regulamentar a atividade de psicopedagogo? Então, Luciana, a regulamentação da atividade de psicopedagogia, ela surgiu ali, né, em 1997, quando a ABPP já vinha fazendo a formação de profissionais em psicopedagogia no Brasil, que essa formação começou em 1980, e ali, logo em 1996, nós tivemos a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A conhecida Lei 9.304/96. Com a promulgação da Lei de Diretrizes da Educação, surge, então, a necessidade de regulamentar a atividade de psicopedagogia para oficializar aquilo que já existia no Brasil desde 1980, que era a formação em psicopedagogia, e que socialmente já estava legitimado, né, pelas pessoas que já vinham com frequência procurando o serviço do psicopedagogo para essa atuação. Então, pensar na regulamentação da atividade, ela prevê tanto a normatização destes profissionais, quanto o disciplinamento do exercício em si desta atividade. Isso vai expandir o atendimento psicopedagógico à comunidade como um todo, à sociedade, né? Então, amplia muito a abrangência da nossa área de conhecimento e vai trazendo também esse reconhecimento legal, né, daquilo que já existe há tanto tempo. Porque não ter a regulamentação
traz alguns prejuízos de ordem, principalmente da qualificação dos profissionais, né? Porque aí muitos profissionais Verdade. que não estão aptos ao mundo do trabalho acabam com a especialização, que hoje há uma formação já muito aligeirada, nós já começamos a questionar há um tempo, não é de agora, né? Já tem um tempo que nós vimos questionando a qualificação da formação, isso acaba entregando para o mundo do trabalho pessoas não qualificadas, o que acaba afetando a qualidade do serviço do serviço em psicopedagogia. Tá? Então, essa regulamentação, ela prevê também um exercício profissional com maior competência, assegurando à sociedade de modo geral essa qualificação, o que vai também proteger de efeitos danosos, né, daquele serviço que não está qualificado. Excelente, Luciana. E você poderia falar para a gente um pouco assim sobre quais as melhorias, né? O que poderia advir para nós que somos psicopedagogos com essa regulamentação da nossa atividade? Bom, os benefícios que a gente pode pensar que virão com a regulamentação da atividade, a gente pode pensar, por exemplo, nas pessoas, né, de um poder aquisitivo menor que não têm acesso a esse serviço, tá? Esse é um primeiro benefício que a gente conseguiria hoje assegurar com a regulamentação. Porque, regulamentando, nós teríamos o psicopedagogo em muito mais setores do governo, né? No primeiro setor, no segundo setor, né? E, também no terceiro setor, que atingiria aí as instituições filantrópicas, no terceiro setor, no segundo setor, a parte do comércio, né? E no primeiro setor também os órgãos governamentais, ou seja, nós estaríamos em toda a sociedade atuando com o serviço de psicopedagogia, explorando aí os processos de aprendizagem, que é o nosso objeto de estudo, né? E isso daria, então, à sociedade como um todo, esse benefício de serem atendidos nas suas diversas faixas etárias, nos seus diversos campos de atuação e também nos diversos segmentos que a nossa sociedade se divide, né? Excelente. Luciana, você poderia falar para nós um pouco sobre a história dessa regulamentação? Falar, Luciana, é interessante você me pedir para falar um pouco sobre a história da regulamentação, porque isso vai nos remeter à própria história da Associação Brasileira de Isso, Psicopedagogia, né? Porque perfeito. isso coincide com a chegada da psicopedagogia no Brasil, né? Como eu disse há Isso. pouco, isso começa lá na década de 80, né? E em 1997, logo após a LDB, como a gente falou há pouco, tem então a apresentação no Congresso Nacional, via Câmara dos Deputados, o primeiro projeto de lei que foi apresentado, né, que foi o projeto 3.124, na época do parlamentar, o autor do projeto, foi o deputado Barbosa Neto. Né? E ali, então, nós apresentamos um projeto que tramitou longamente na Câmara pelas variadas comissões, Comissão do Trabalho, Comissão de Educação e Cultura, né? A Comissão de Constituição e Justiça. Então, e a ABPP sempre ali fazendo essas articulações. Né? Então, nós tínhamos um deputado que todos os parlamentares que nós procuramos até hoje, eles têm ali uma atuação na educação, porque a educação vai abranger todos os setores da nossa sociedade, é importante nós pensarmos isso, né? Porque é a educação que vai impulsionar o desenvolvimento de um país. Então, por isso, a nossa escolha sempre foi tramitar da educação, né, na intersecção com a saúde, porque é a educação que leva o desenvolvimento social. Né? Então, Isso. pensando nisso, é o nosso ancoradouro, a nossa grande área de concentração na educação,
e fazendo essa intersecção com a saúde, porque nós sabemos que alguns processos de aprendizagem estão obstaculizados pelas questões de saúde. Por isso, então, essa articulação com profissionais da saúde que tenham essa relação direta com a educação. Então, ali naquela época, entre 97 e 2008, que foi o primeiro projeto, 3.124, nós fizemos toda essa articulação, íamos ao Congresso Nacional com frequência, né, fazer esse subsídio aos parlamentares, de levar essas informações, o que era a psicopedagogia, como ela poderia favorecer o desenvolvimento social, né? Então, fomos ali fazendo todo esse trabalho de fomento junto aos parlamentares, de defesa desse nosso projeto, né? E vale ressaltar que, desde essa época, Luciano, que é muito interessante, desde 1997, o nosso projeto nunca, até hoje, 2024, foi negado em nenhuma comissão, né? E isso se deve... Isso é muito bom, né, Luciana? Isso é muito importante, né? E isso, Luciana Miranda, se deve à primazia da ABPP, que sempre foi alimentando esses parlamentares com o que é essa área de conhecimento, a psicopedagogia, com o que é o profissional psicopedagogo, com o nível de formação em que a psicopedagogia acontece, porque também, desde a primeira versão do projeto, lá em 1997, no projeto 3.124, que a ABPP já previu e colocou isso textualmente, a regulamentação da atividade de psicopedagogia em nível de graduação e de pós-graduação, né? Então, isso originalmente é primazia da ABPP, e até hoje, né, nesse último nosso projeto, 1675, que nós estamos atualmente, nós sempre mantivemos essa ideia da formação em psicopedagogia, pensando a graduação e a pós-graduação em simultaneidade, né? Dialogando entre si, né? Então, isso também é muito importante. Ali, então, nesse projeto 3.124, em 1997, ele começa assim, ele vai tramitando em todas essas comissões da Câmara dos Deputados, até que o deputado Barbosa Neto deixa de ser parlamentar, não vai para uma reeleição, e esse projeto foi, então, arquivado. Também, isso nós já tínhamos, Luciana, passados aproximadamente 10 anos, né? E aí nós vimos uma necessidade de atualização do texto. Então, naquele momento, em 2007, final de 2007, quando ele foi arquivado, a ABPP volta para si, para suas comissões, né, e ali especificamente a Comissão de Formação e Regulamentação, e vai fazer uma atualização desse texto. Então, incorporamos novos estudos, estudamos novas regulamentações de profissões que haviam acontecido ali no Congresso Nacional naquele período, reformulamos esse texto, procuramos uma nova parlamentar, e em 2008, ela, então, como autora do projeto, reapresenta também na Câmara dos Deputados esse novo projeto, que é, então, o projeto, naquela época, 3.512/2008, que foi apresentado, então, pela deputada professora Raquel Teixeira, né? E, de forma muito célere, esse projeto, nessa nova versão, tá, ela apresenta ele com a justificação do projeto anterior, então, já trazendo a história do deputado Barbosa Neto, que havia trabalhado incessantemente na aprovação, a deputada professora Raquel Teixeira dá continuidade a esse trabalho, apresentando uma nova matéria já atualizada, mas mantendo essa originalidade, que é importante nós destacarmos, de trazer a graduação e junto à pós-graduação em 2 níveis, né? Pensar em nível de graduação e pós-graduação. Isso está mantido também na matéria da deputada professora Raquel Teixeira, e ele tramita de forma muito rápida, Luciana Miranda, na Câmara dos Deputados, porque ele já havia sido aprovado anteriormente, então, ali os parlamentares já conheciam a matéria, e ele foi aprovado de forma célere na Câmara dos Deputados, e logo em 2010,
ele vai, então, para o Senado Federal. Tá? E Certo. chegando no Senado Federal, é uma continuidade, né? Porque nós temos duas casas legislativas, nós sabemos Isso. disso. Então, se começa na Câmara, vai ao Senado, e se começa no Senado, vai à Câmara. Ele vai, então, para o Senado, o 3.512, que ali ganha uma nova numeração, própria da Casa do Senado Federal, que passa a ser, então, o PLC 031/10, do ano de 2010. E ali nós temos, então, a primeira tramitação dele, que passa pela Comissão de Educação, né, tendo como presidente daquela comissão o senador à época, né, senador Ciro Miranda, que apoia bravamente o projeto, né, e em reuniões que nós fizemos com eles ali na Câmara, na Comissão de Educação do Senado Federal, houve também um pedido de prioridade de pauta, e esse projeto vai, então, pautado até que ele entra numa audiência pública para ouvir, né, os pares ali, os outros parlamentares, e assim como também fazer a audiência da sociedade, o que a sociedade pensava acerca desta matéria. O relator na Comissão de Educação, que convocou a audiência pública à época, foi o senador Randolfo Rodrigues. Isso aconteceu ali no ano de 2013. A ABPP participou ativamente desta audiência, né? E a nossa presidente, à época, participou, teve um momento de fala, assim como outras instituições também participaram. Logo após essa audiência pública, e pela defesa e pela legitimidade da matéria, houve logo após a aprovação na Comissão de Educação, e ela foi, então, à Comissão de Assuntos Sociais como terminativa. Tá? E aí vimos tramitando, tá, desde 2010 ali, então, nesta casa, e aí começam a surgir alguns obstáculos advindos de instituições que faziam interposições ao projeto, faziam algumas inserções, tá? Que foram abrindo e ampliando muito o projeto, e os parlamentares não conseguiam, então, trabalhar na matéria para aprová-la como ela estava. E essas emendas que seriam sugeridas por instituições outras, que poderiam também ser legítimas, mas não era o momento apropriado, porque precisávamos primeiro aprovar a matéria como ela já vinha tramitando, para depois pensarmos nos ajustes, nas melhorias do texto, porque isso sempre tem, né? Nós somos seres em aperfeiçoamento e sempre vamos precisar atualizar, aperfeiçoar, mas nós precisamos manter o texto como está, porque quanto mais nós tentamos ampliar a matéria, mais complexo fica a aprovação. Né? Porque temos um país de extensão muito grande, né? E isso acaba dificultando atender uma diversidade de uma realidade de um país de extensão continental, né? Como é o Brasil. Então, essas previsões das especificidades locais e regionais do Brasil, a gente não vai conseguir colocar dentro de uma matéria de âmbito nacional. Tá? Então, nós precisamos ter essa clareza que nós temos que aprovar uma matéria de âmbito geral. Os aspectos específicos locais e regionais, eles serão incorporados depois de uma primeira aprovação desta matéria. Para isso servem as emendas parlamentares, que são muito comuns e que a gente vê serem, então, divulgadas. Né? Então, é preciso dar ao projeto essa condição de aprovação. Por isso que um texto de uma aprovação de uma matéria, ela não vai conseguir ser tão ampla, ela é estrita mesmo. Ela se amplia depois da matéria aprovada numa primeira instância, né? E aí você vai fazendo esses ajustes necessários, legítimos e aprovados pela própria categoria. Tá? Aí, então, com esses inúmeros recursos, interposições, requerimentos, nós acabamos, em 2023, tendo um prazo esgotado. Tá?
E aí esse projeto, depois de já ter sido desarquivado pela senadora Mara Gabrilli, lá no ano de 2016, ele foi novamente arquivado e não pôde ser desarquivado, porque consta no regulamento interno do Senado Federal que você desarquiva uma matéria uma vez, e aí ela precisa ser aprovada dentro daquele pleito. Entendi. Esse pleito venceu em 2023. Então, nessa virada de ano para 2024, nós não conseguimos mais o desarquivamento desta matéria, que era o PLC 031/2010, o que nos fez, novamente, atualizar o texto, reformular aquilo que é necessário e procurar um novo parlamentar que pudesse apresentar novamente a matéria. Mas aí nós escolhemos, tá, fazer um caminho diferente daquele que nós já vínhamos fazendo. Encontramos, então, o senador Hamilton Mourão apresenta o texto em 2023, um novo texto, né? Mas desta vez começando pelo Senado Federal. Aí vem a nossa escolha de fazer, então, uma tramitação diferente daquelas anteriores que nós vínhamos fazendo. Então, ele começa tramitando no Senado Federal, já passou pela Comissão de Educação, onde nós tivemos bravamente também a relatoria da senadora Damares Silva, na Comissão de Educação, defendendo a psicopedagogia, falando sobre a importância do profissional psicopedagogo ao longo de tantos anos, já legitimado socialmente, ou seja, ela reitera aquilo que outros parlamentares que acompanharam o projeto já fizeram, né? E ela, então, aprovando na Comissão de Educação, ele foi aprovado por unanimidade ali em agosto de 2023, ela, então, vai à Comissão de Assuntos Sociais, né? Na Comissão de Assuntos Sociais está agora sobre a relatoria do senador Everton Teixeira, né? O senador Everton também já fez seu relatório, já entregou o relatório em concordância com a senadora Damares, né? E aí tivemos, então, agora, nesse momento, final do ano de 2023, um pedido de audiência pública, né? Então, a senadora Tereza Leitão convoca, que é da Comissão de Assuntos Sociais, convoca uma audiência pública. E nesse momento, Luciana Miranda, a ABPP já está preparada para essa audiência, né, que vai ser marcada a qualquer momento, né? A ABPP já tem, né, os seus argumentos prontos para apresentar, né, em favor do projeto de lei, da regulamentação da atividade de psicopedagogia e da necessária articulação e responsabilidade, além de ética, com a formação do psicopedagogo no Brasil. Então, a ABPP já vem há 44 anos atuando junto aos psicopedagogos e faz isso com muito esmero, com muito cuidado e com muito respeito aos profissionais da psicopedagogia, à própria Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é composta por profissionais psicopedagogos, que vem ao longo desses mais de 40 anos consolidando e sustentando essa nossa área de conhecimento no Brasil. Excelente, Luciana. Que maravilha a gente ver toda essa história, a gente vê o quanto que a BPP tem cumprido, né, a sua função, tanto para fortalecer a atuação, como pelos direitos, né, dos psicopedagogos no Brasil. Isso me alegra bastante, eu acredito que os demais também, que nos ouvem, né, que nos acompanham aqui nesse podcast de hoje, nos acompanharão nos seguintes. Então, a gente vê o quanto que a BPP tem história, né, no nosso país. Então, assim, antes de irmos para as considerações finais, Luciana, fala um pouco da BPP, para que as pessoas entendam, né, esse legado que a BPP vem deixando para nós através dessa luta, através do PL, através da revista, né, da psicopedagogia, que eu creio que é um legado de conhecimento muito forte, né, e você como editora dessa revista, muito nos orgulha, né, nós nos sentimos muito bem representados pela BPP e pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Então, fala para os nossos ouvintes, os nossos psicopedagogos, um pouco sobre a nossa BPP, como ela chegou ao Brasil, como iniciou, né, essa associação que tem tanta importância para nós.
Isso, Luciana, você trouxe, né? Eu fui uma das presidentes nacional da BPP entre os anos de 2014 e 2019, né? Marisa Irene Siqueira Castanho é nossa atual presidente, quem nos representa muito bem, né? E também já está no seu segundo mandato. E nos antecederam outras 11 colegas psicopedagogas, né? Dentre elas, Leda Baroni, que foi a primeira presidente que fundou a Associação Brasileira de Psicopedagogia, junto com a Edith Rubinstein, junto com Neide Noffes, junto com Beatriz Scott, e Só outras, gigantes, né, Luciana? Só sim, gigantes. sem dúvida, e outras colegas, né? Mônica Mendes, Maria Célia Malta Ribeiro, Maria Irene Maluf, Késia Bombonato, Maria Cecília Gasparian, então, Nossa, colegas nossas que defendem a psicopedagogia, que articulam, né, as diferentes formas de atuação do psicopedagogo, que vimos construindo ao longo desses mais de 40 anos de história da ABPP. Foi a ABPP que criou o primeiro CBO do psicopedagogo, né, na gestão da Maria Cecília Gasparian, ali no ano de 2002. Foi a importante. ABPP que criou as diretrizes de cursos de formação de psicopedagogos no Brasil. Foi a ABPP que criou eventos de psicopedagogia que reúnem mais de 2.000, 3.000 profissionais nos seus congressos brasileiros e internacionais já realizados. A ABPP representa a psicopedagogia em países fora do Brasil, América do Sul principalmente, né? A ABPP é sempre convidada para falar sobre essa história. A ABPP criou o Código de Ética do Psicopedagogo, a ABPP criou parâmetros para concursos nacionais em psicopedagogia. Então, a ABPP vem de forma sólida e responsável, ética, criando caminhos de atuação, viabilizando a psicopedagogia no nosso país. É muito importante que os nossos ouvintes entendam essa trajetória, né? E constituam esse respeito por essa área de conhecimento que vem se solidificando a cada momento. A nossa revista Psicopedagogia, como você citou, desde o ano de 2003, quando nós começamos ali, por intermédio da sua editora à época, Maria Irene Maluf, o processo de indexação. Né? Hoje, essa revista está indexada em 9 bases de dados nacionais e internacionais que constroem a sua credibilidade e aumenta a sua visibilidade com a produção de conhecimento na área. Tá? Isso Então, mesmo, nós excelente. não podemos pensar a regulamentação de uma atividade que não esteja subsidiada pela formação qualificada do profissional em psicopedagogia. Então, sempre pensar regulamentação requer pensar junto à formação Formação. qualificada deste profissional. E é isso que a BPP vem fazendo e vem fomentando e vem qualificando os seus profissionais por meio, por exemplo, dos associados titulares, que é uma categoria que a ABPP criou também por uma de nossas presidentes, Nívia Fabrício, a constituição dessa categoria que visa o quê? Que esse profissional, comprovadamente, em uma banca, apresente a sua trajetória na psicopedagogia e possa, então, ser elevado, né, à categoria de associados titulares, que prevê essa qualificação, né, de passar por uma supervisão, de passar por um processo terapêutico, de ter a atuação comprovada em psicopedagogia, seja em âmbito clínico, seja em âmbito institucional. Então, a BPP vem, ao longo de cada uma de suas gestões, né, fazendo essa construção histórica e necessária para solidificar e para criar uma psicopedagogia responsável no Brasil. Maravilha. Uma instituição com 44 anos de história, né? Então, a gente tem que valorizar isso, né? Valorizar essa luta da associação. E, Luciana, vamos lá, vamos caminhar agora para o nosso final, né? Eu vou te pedir aqui que você faça suas considerações finais e você deixe o seu recado para todos os psicopedagogos do Brasil,
e os nossos associados, né, nossos ouvintes associados também. Vamos lá, fica à vontade, Lu. As considerações finais vai no sentido, Luciana, de que nós queremos e nós precisamos do apoio dos psicopedagogos brasileiros ao nosso projeto de lei 1675/2023. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós estamos preparadas para ir adiante, para conseguir a regulamentação dessa atividade. Então, eu convoco todos os psicopedagogos brasileiros para apoiarem o projeto 1675/2023. Podem confiar. Confiem nos 44 anos de história que essa associação tem, com uma representatividade de psicopedagogos de todo o Brasil. Venham com a BPP, nós estamos prontas para isso. Isso aí, estamos sim. A BPP nos representa. Luciana, eu queria te agradecer e comunicar aqui aos nossos ouvintes que fiquem acompanhando a nossa série de podcasts, que serão de assuntos relevantes, que com certeza você gostará de ouvir. Queremos deixar também o nosso recado aqui para quem não é associado, para quem não conhece a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que entre no nosso site da BPP Nacional e conheça essa instituição. Muito obrigada, Luciana, você muito nos honra com a sua colaboração, com tanto conhecimento e com tanta força de vontade de lutar pela nossa psicopedagogia. Um grande abraço para você, Luciana. Abraço também, meus agradecimentos a você, Luciana Miranda, que está aqui hoje representando o Conselho Nacional da ABPP, e foi uma satisfação participar com você. Muito bem, obrigada, encerramos aqui, e até o nosso próximo podcast. Obrigada.